Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O Brasil nasceu a partir da mistura de indígenas, africanos e europeus. A diversidade cultural é uma característica inegável dos brasileiros. Mas será que passados 500 anos desde o descobrimento, já aprendemos a conviver com as diferenças? Qual o limite entre direito e dever? Sempre podemos aprender um pouco mais sobre justiça, educação e respeito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essas questões, principalmente no que se refere à mulher, à infância e juventude. Nossa convidada nasceu em Uberlândia. Ela estudou Direito pela Universidade Federal daquele município, é especialista em Direito Tributário e em Gestão do Poder Judiciário. Ela é mestra em Direitos Humanos e Administrativos. Em 2012, ela passou em primeiro lugar no concurso de magistratura. Já atuou como juíza em Ouro Branco e Unai. Ela chegou a Caratinga em dezembro de 2016. Isso poucos dias antes da inauguração do novo Fórum do Desembargador Faria Souza. É a atual juíza da 2ª Vara Criminal da comarca. Quer saber quem é o nosso convidado, a nossa convidada muito especial de hoje? Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um programa aqui pela UNEC TV, Supercanal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Eu sou o professor Zé Hilton de Matos, coordenador de extensão aqui do UNEC e também dirijo lá o CICI. É uma grande alegria quando tenho a oportunidade de ver o programa dirigido pelo Dr. Eugênio, professor Eugênio, programa Começo de Conversa. Quero também enaltecer aí o trabalho feito pela equipe dele, que tem trazido sempre assuntos de interesse de toda a comunidade e que sempre é muito gratificante ver. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao professor José Ailton de Matos, ele que é o coordenador de extensão do Centro Universitário de Caratinga. Você também pode participar aqui do Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão, grave seu vídeo e envie através do WhatsApp 033 98899-2831. Eu vou repetir o número aí para você. 033 98899-2831. Hoje eu vou conversar sobre o Poder Judiciário, mais especificamente infância e juventude e violência contra a mulher. 2 temas de responsabilidade da 2ª Vara Criminal da comarca de Caratinga. E quem conduz esse setor é a juíza doutora Beatriz Auxiliadora Rezende Machado. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Obrigada. Muito bom recebê-la aqui. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo Doutora bem. Beatriz, que nasceu em Uberlândia. Isso. Uberlândia, viveu em Uberlândia. Minha vida foi até passar no concurso, praticamente toda em Uberlândia. Nascida, criada, minha escola de formação, escola de vida é uberlandense. Seu pai era bancário? Minha mãe era bancária. Sua mãe é bancária. Seu pai? O meu pai atuou em várias áreas, por último foi corretor de imóveis e Corretor de imóveis. parou, já está O que levou a doutora Beatriz para o judiciário? Foi uma vontade de origem inexplicável. Durante a minha adolescência, partindo do pressuposto de que eu já tinha um histórico escolar de muita responsabilidade e afinco, eu tinha, graças a esse esforço, uma quantidade significativa de opções de carreira. Poderia me enveredar por múltiplas áreas, mas vi surgir uma vontade natural de me dedicar ao direito e dentro dele especialmente a magistratura. Então, com 16 anos, mesmo sem ter um familiar da área ou uma convivência próxima com alguém que estivesse nesse universo, eu já sabia que a minha intenção era fazer direito já para a magistratura. Que bom. E passou em primeiro lugar? Foi um susto bom. É um concurso muito concorrido, né? Bastante. Muito concorrido para juiz. São várias etapas. Sim, nós temos a primeira fase, que é uma prova objetiva. Depois, uma segunda fase com questões discursivas e provas práticas de sentença. Passamos por avaliação psicológica, análise de vida pregressa, exames físicos para verificar se nós temos a rigidez física e mental para o exercício da função. Passando tudo isso, ainda somos submetidos a uma prova oral, uma sessão pública, então aberta a quem queira assistir
nós somos arguidos sobre múltiplas matérias e ainda os títulos que nós temos são considerados. É um concurso bem extenso. Bem extenso, bem difícil e privilegia o mérito mesmo, né? Esse sim. E com variados enfoques de habilidades, porque em cada uma dessas fases nós somos testados preponderantemente numa forma de externar os nossos conhecimentos. E a doutora Beatriz passou a vida toda em Uberlândia. Uberlândia parece que é o 4º município mais populoso do interior do Brasil. Isso. E Minas Gerais, acho que o 2º. Não sei ele com Juiz de Fora. Acredito que seja o segundo. Seja o segundo. É Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia, cerca de 700 mil habitantes. É uma cidade cosmopolita, é uma cidade grande. E como que é sair de Uberlândia e viver em Caratinga? Não foi uma ponte direta, né? Saindo de Uberlândia, eu estive durante um período morando em Belo Horizonte, onde a minha turma toda de colegas participou de um curso de formação por alguns meses. Depois eu fui para uma cidade menor que Caratinga, que foi Ouro Branco, a minha primeira comarca. Ouro Branco tem uma siderúrgica ali, né? Isso, da Gerdau. Então é uma cidade que tem o fórum com um juiz. Você, por conta disso, é juiz de tudo ali. E não é uma cidade muito pequena, tem mais de 30 mil habitantes e pela qualidade de vida que tem, acaba atraindo pessoas que trabalham em outras cidades nas redondezas, mas moram ali. Então, era uma vida interiorana, mas ao mesmo tempo um trabalho bem pujante. E com a proximidade de Belo Horizonte, né, eu conseguia fazer, durante o meu período de moradia lá, um dia a dia interiorando de segunda a sexta, e com a possibilidade de um final de semana na capital. Vamos olhar a capital. Isso. Depois eu fui para Unai. Unai, que no mapa de Minas está na região noroeste, 150 quilômetros de Brasília. Então era uma cidade com um porte parecido com o de Caratinga, mas era praticamente vizinha também de uma capital. Né? Mais longe de Belo Horizonte, mas estava do lado de Brasília. O raciocínio das pessoas lá e sempre ter Brasília por referência. Uma referência. E de lá para cá. Veio para Caratinga. Leste e Caratinga a senhora já chegou na inauguração do fórum? Praticamente, porque o dia que eu entrei em exercício aqui, até a atividade forense estava suspensa por conta dos trabalhos de mudança, né, do mobiliário, dos processos. E poucos dias depois, na mesma semana, houve a inauguração do fórum. E apesar de não ter trabalhado no fórum antigo, eu tive a oportunidade de conhecer. Conheceu o prédio? Sim. Um prédio bonito, né? Mas realmente, assim, para acomodar a justiça aqui da região, ele não estava comportando, não. Imagino que para os colegas e servidores, para os advogados, usuários de serviço forense, tenha sido um imenso alívio. Hoje, Caratinga está muito bem servido de estrutura forense. Certamente, por décadas, os senhores terão um prédio adequado às necessidades aqui da comarca. Em condições de receber outras varas, inclusive. Com certeza. Tem quantas varas hoje? Hoje nós temos 2 varas cíveis, uma vara criminal e de execução penal, que é a primeira vara. Nós temos a segunda vara criminal de infância e juventude, que é a que eu titularizo, mais o juizado especial civil e criminal. E, para além dessas varas, nós temos mais um cargo de magistrado que existe nas comarcas de entrância especial, como é o caso de Caratinga, que é um colega juiz de direito auxiliar especial, que coopera com todas as varas e substitui os colegas titulares em períodos de afastamentos, férias. E a vara que a senhora coordena é a segunda criminal e de infância. E uma escolha sua, quer dizer, a vaga estava aberta para ela. Então, eu já me inscrevi exatamente para essa vara e vim, apesar de antes ser juíza titular de uma vara civil, que era a primeira civil de Unai, não foi minha primeira experiência de trabalho na área de criminal e de infância, mesmo porque em Ouro Branco, como havia um só juiz, eu era juíza de tudo ali, né? Então, todas as causas cíveis, todas as causas criminais, Tribunal do Júri, infância, era juíza eleitoral também, diretora do foro, os processos de juizado especial. Para um magistrado ter a oportunidade de começar a carreira numa vara única é um privilégio, porque você se fortalece no exercício da sua função, tendo contato com todas as áreas.
e por conta disso você adquire também uma versatilidade muito importante depois. Muito bem. É mais conhecimento que chega, né? Sim. Que tipos de assunto são tratados pela segunda vara criminal e de infância? Ok. Dos assuntos criminais, Uhum. nós temos competência para tratar de todos, menos os crimes de menor potencial ofensivo, que são do Juizado Especial Criminal. Muito bem. E dentro da área criminal existe uma especialidade que é só da segunda vara, que são os crimes relacionados à violência doméstica. Isso é uma previsão normativa do Tribunal de Justiça de Minas, que no caso de existirem 2 ou mais varas criminais instaladas na comarca, a segunda vara criminal é a competente para conhecer dos processos relacionados a essa matéria. E na área de infância e juventude, nós lidamos com a apreciação dos processos originados pela prática de atos infracionais, que são os atos que a lei considera como crimes, mas que são cometidos por adolescentes. E na área civil, as matérias relacionadas à infância, que basicamente são mais lembradas, os processos de adoção, as ações em que se questiona se os genitores da criança têm condições de exercer o papel de pai e mãe, são as ações de destituição de poder familiar, várias medidas de proteção, ações coletivas relacionadas à proteção dos direitos da infância e juventude. Então, é esse grande leque que nos move no dia a dia. Muitos assuntos. E o segundo bloco, nós vamos tratar, eu queria tratar da questão da violência contra a mulher. Acho que é um assunto, ele é muito abrangente, claro, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a senhora responder logo quando a gente voltar para o segundo bloco. Quer dizer, as mulheres tomaram mais coragem os números estão dizendo que o número da violência tem aumentado. E a minha pergunta é, as mulheres que estão com mais coragem, estão notificando as violências que sofrem, ou de fato o desrespeito à mulher que tem aumentado mesmo? Essa pergunta vai ficar para o segundo bloco, você não sai daí. Nós estamos recebendo a juíza doutora Beatriz Rezende. Ela é responsável pela segunda vara criminal do Foro de Caratinga. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Ainda somos criados numa cultura machista, embora já tenhamos avançado em vários aspectos. Um deles é quanto à violência doméstica, já que delegacias da mulher estão se espalhando por todo o Brasil. E para que os casos sejam realmente denunciados e combatidos, é preciso um trabalho de conscientização. Afinal, muitas pessoas têm dificuldades de identificar quando um relacionamento se torna abusivo. Hoje estamos recebendo a juíza da segunda vara criminal de Caratinga, responsável por julgar denúncias referentes à Lei Maria da Penha, doutora Beatriz Rezende. Doutora, vamos à pergunta que ficou no ar? Sim. O que tem aumentado? É o caso de denúncia ou realmente a violência que vem crescendo? A prática forense dá uma dica de que muito provavelmente o que tem crescido é a coragem em denunciar e não propriamente os casos de violência. Porque é extremamente comum que a mulher que faz agora a sua queixa às autoridades pedindo providências de proteção, indique que aquele não foi o primeiro caso em que ela foi vitimada. Mas antes, por questões das mais variadas, dependência econômica do parceiro, medo, vergonha, amor, porque existe muito afeto envolvido também. É um amor meio maluco, mas é um amor, né? Que passa por uma situação delicada, mas é um sentimento. Então, talvez, no fundo, ela tenha a ilusão de que o parceiro dela teve um problema pontual, mas vai melhorar. Até que chega um dia, depois de sofrer tanto, ela resolve, enfim, dar um basta na situação e pedir proteção. Então, baseada nisso, eu acredito que realmente o incremento do número de casos seja derivado da vontade que vem crescendo entre as vítimas de buscar um socorro por parte do poder público que tem o dever de lhe dar proteção naquilo que a lei estabelece como medidas possíveis. O que efetivamente pode ser considerado como uma violência doméstica? Quer dizer, para a telespectadora que está nos assistindo hoje, quer dizer, quando é que a mulher ela pode dizer eu estou sendo violentada? A Lei Maria da Penha foi bem didática e elucidativa em termos de contribuir para que a sociedade compreenda que violência não é apenas a violência física, aquela que nós estamos acostumados a
de impulso perguntar para a mulher vítima, está machucada? O que aconteceu? Caiu? Levou um soco, um tapa, um chute, alguma coisa assim? Essa é a violência física tradicional. Mas a lei considera que também são violências. A violência psicológica, a posição do agressor de humilhar aquela vítima, de diminuí-la, de abalar a autoconfiança dela, abalar o sentimento que ela tem em relação à sua capacidade de lidar com seus próprios problemas. A violência moral, que são os atos de calúnia, injúria, difamação daquela vítima. Infelizmente, nós vemos muitos casos em que não bastasse o agressor violar pessoalmente os direitos da mulher que com ele convive, ainda sai falando mal dela para os outros, diminuindo, deteriorando a imagem que ela tem socialmente. Nós temos também a violência sexual, que é aquela em que a vítima ela é obrigada a presenciar, a participar, se expor a práticas sexuais não consentidas, coisas que ela não tem vontade de fazer, não se sente confortável, também influenciando no sentido do controle da vida reprodutiva dela, alguns homens impedindo que essa mulher use método contraceptivo ou forçando a uma situação de aborto. E, por fim, fala-se da violência patrimonial, em que o agressor dá àquela vítima múltiplas mostras de que tem o propósito de controlar sua vida financeira e patrimonial. Então, uma gama de situações que muitas vezes expostas às vítimas, fazem com que elas reflitam: nossa, faz muito tempo que eu estou num relacionamento abusivo, que eu estou tendo os meus direitos violados e não tinha uma percepção tão clara de que aquilo realmente pode ser evitado e que eu tenho o direito a exigir que pare. E interessante, né? Porque a mulher ela pode ir, de fato, se acostumando com pequenas agressões que ela consegue lidar bem com aquilo, tipo, você não vai cortar o cabelo, mulher minha não trabalha, essa roupa você não usa, esse tipo de coisa, e que é uma predisposição a uma violência maior, né? Com certeza, e não bastasse essa questão íntima, socialmente nós ainda estamos acostumados a um comportamento no sentido de que quando a mulher, enfim, dá alguns sinais entre amigos, entre familiares, entre colegas de trabalho, de que vai tomar uma providência para deixar de sofrer o que tem sofrido, ainda surge gente, muita gente, para falar que ela deve suportar, que aquilo vai passar, que ele vai mudar. Cientificamente, estudos indicam que o ciclo de violência, se não parado, se não obstado, ele tende a sempre piorar. Então, é o xingamento que vira um empurrão, que vira um tapa, um chute, a vítima morta. A Lei Maria da Penha, ela vai tratar sempre do relacionamento marido-mulher, não é isso? Não só entre marido e mulher. Mas um casal que convive. Um ex-casal, as relações afetivas atuais e aquelas rompidas. Mas não trata da violência da mulher, por exemplo, no trabalho. O assédio sexual. Não, isso aí são outras questões normativas. Isso. A Maria da Penha vai tratar relacionado sempre a um relacionamento qualquer entre um homem e uma mulher. É um relacionamento amoroso, familiar ou doméstico. Muito bem. A vítima, mulher. E aqui na nossa região, por exemplo, a comarca de Caratinga, aí serve também para o nosso internauta que está nos vendo aí no interior do Brasil todo, né? A mulher sente que está sofrendo violência doméstica. O que ela faz? Quem é que ela procura? Onde ela vai? As delegacias de polícia civil, né, estão preparadas para receber essa demanda. A mulher se dirige a essa delegacia e ali ela dá início àquilo que a gente chama de expediente apartado de medida protetiva. Ela faz uma reclamação formal, o relato dela é redigido e ali são apresentadas para ela inúmeras possibilidades de medidas que ela pode requerer em seu benefício. Afastar o agressor do lar, ela sair do lar sem ter prejuízo nos seus direitos patrimoniais em relação aos filhos, suspensão ou restrição de porte de arma, fixação de alimentos para os filhos no caso de uma ruptura brusca, para ela e para os filhos, no caso de uma ruptura brusca da convivência, sendo eles dependentes do agressor, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequência, são múltiplas medidas.
A partir desse momento em que é feita essa reclamação, que ela é formalizada, tem início um procedimento que é encaminhado de imediato da delegacia para o Poder Judiciário e ali o juiz decide sobre a aplicação ou não de medidas protetivas, analisa-se o caso. Enfim, depois de aplicadas as medidas, se for o caso, independentemente disso, se houver acontecido um crime e a polícia, né, tiver feito a investigação a respeito dele, na sequência tem início um outro processo, que é o processo criminal, em que vai ser apurada a responsabilidade criminal do agressor. Nós vimos recentemente um caso quer dizer, a gente fez quase todo dia, mas teve um que chamou muita atenção, que é daquela mulher que foi morta pedindo socorro, pedindo ajuda e ela sendo agredida e ninguém fez nada. E minha pergunta até é sobre quem é que pode denunciar, quer dizer, a mulher que está sendo agredida e ela está quieta, ela lá vai suportando aquilo, um vizinho pode denunciar, se ele denunciar, o agressor vai saber que ele fez a denúncia, como que funciona isso? Existe um número que está sendo bastante divulgado, que é o número 180, que é um disque denúncia especializado em proteção da vítima de violência doméstica. Além disso, de forma anônima, a pessoa pode recorrer às autoridades policiais e contar que testemunhou ou que tomou conhecimento de outra forma de que determinada vítima reside em tal lugar, que o marido, o companheiro, o pai é um agressor, e a partir disso as autoridades tomam as providências de investigação. Logicamente que a medida protetiva da mulher adulta capaz, ela pede, se ela não pedir, não é aplicado, né? Se ela não tiver interesse nelas, ela tem a liberdade de não requerer a providência. Mas lembramos que alguns crimes, uma vez noticiados, não há vontade da vítima que surta algum efeito, no sentido de que a investigação e o processo não vão adiante. Caso exemplificado, a vítima de lesão corporal, aquela que é machucada, ela não precisa manifestar a vontade de que o agressor seja punido. A investigação prossegue e o processo também. O feminicídio, que está sendo tão comentado também, né, a morte violenta da mulher assassinada por conta dessa condição feminina nas relações familiares, também tem prosseguimento, independentemente da vontade da família da vítima. Entendi. Mas se é só uma agressão, por exemplo, psicológica, ela pode, evidentemente, mediante uma conversa, e falar, não, eu vou tentar mais um pouco, não faz nada com ele, não, é isso? São os crimes de ameaça, os crimes a contravenção das vias de fato, dependem de representação da vítima para ter prosseguimento, né? O conjunto de investigações e o processo. Então, se ela não quiser, isso não vai adiante. O que também é um alerta para que as mulheres que estão nos ouvindo reflitam, muitas vezes manifestar agora o desinteresse em providências significa dar anuência para que coisas mais graves aconteçam na sequência. Entendi. O nosso bloco, ele já estourou, o produtor já está aqui no ponto falando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta rápida e fechar esse assunto em relação à mulher. Naquele momento, a mulher às vezes ela fica com medo de quê, doutor? Eu vou fazer uma denúncia e aí eles vão lá conversar com meu marido e o próximo passo ele vai me bater. Por enquanto ele só está me xingando, o próximo vai ser uma pancada. Então a mulher, às vezes, ela se submete a uma condição por medo mesmo de mais violência. Mas nós temos já um conjunto de medidas protetivas que estão à disposição dela. E funcionam. Costumam funcionar. Então, um fator inibitório bem interessante. Bacana. Nós vamos voltar para o terceiro bloco agora, doutor. Vamos falar sobre a vara da infância, né? Vamos falar um pouco sobre adoção, vamos falar sobre crianças em situação de risco. Você não sai daí, a conversa está muito interessante. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a juíza doutora Beatriz Rezende. Não sai daí. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Um programa transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Estamos comemorando 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado para garantir proteção e assistência aos menores de idade.
Mas de quem é a responsabilidade pela infância e juventude do nosso país? Será que é só da Justiça, do Poder Executivo? Vamos falar um pouco sobre esse tema com a juíza doutora Beatriz Rezende Machado, da 2ª Vara Criminal de Caratinga, e eu vou começar com essa pergunta. De quem que é a responsabilidade pela infância e juventude, doutora? De todos nós, É. de todos nós. Legalmente, do Estado, da família e da sociedade. Todos nós estamos nesse rol. Queremos todos um país melhor, né? Com mais segurança, mais emprego, mais responsabilidade. E a gente não consegue alcançar esse patamar se as nossas gerações em formação não forem bem atendidas. É recentíssima a notícia divulgada pelo Unicef, que no Brasil 60% dos menores estão vivendo na linha da pobreza. Significa que eles estão privados de boas condições de ensino, de segurança, de saneamento básico, de saúde. Enfim, é uma geração que está sendo formada, que vai representar em bem pouco tempo a maioria dos adultos, 60% hoje vão ser 60% dos adultos amanhã, e que passaram por severas privações, sem que nós todos, poder público, sociedade, família, tivéssemos dado o melhor de nós para fazer com que a vida desses meninos seja diferente e no futuro nós tenhamos uma sociedade mais organizada. E só falar um assunto interessante aí, né? Porque as crianças hoje, daqui a pouco tempo, serão o país jovem, né? A nossa força jovem. E aí tem uma discussão muito grande de escola e família sobre a questão da educação, né? Quem é que é responsável por isso? A família empurrando para a escola essa obrigação. A escola falando, isso não é comigo não, mas também, assim, aí começa a punir aluno, né? E você começa a ver, assim, um descaso tão grande com a educação básica e fundamental, que é como se fosse um próprio descaso com o futuro do próprio país. Nós estamos falando aí de uma população que representa mais da metade da população brasileira. Com certeza. Talvez facilite as coisas pensar em padrões básicos de funcionamento de família e de escola. Existe um papel primário da família de não só proteger aquele indivíduo, mas dar a ele as primeiras e mais importantes noções de responsabilidade, disciplina, respeito. É aquilo que nós comumente chamamos de educação de berço. Isso ninguém vai conseguir desempenhar de uma forma mais adequada que a família. É ali que o indivíduo cria suas referências de que existe alguém a quem ele deve um respeito, pai, mãe, os avós, os tios. Ele tem um papel naquela família, ele tem segurança, proteção naquela família para desenvolver depois fora do lar as outras potencialidades dele. Isso nenhuma instituição substitui. E a escola tem sido bastante chamada a fazer esse papel com as falhas, né, desse funcionamento familiar e tem, a meu ver, com bastante prejuízo, talvez perdido um pouco o alcance de que nós estamos num país que, infelizmente, está extremamente atrasado em questões básicas de conhecimento escolar, domínio de idioma, de capacidades, né, matemáticas, coisas que vão fazer uma falta imensa para o desenvolvimento integral daquele indivíduo e para aquilo que ele vai poder fazer para a família dele, para ele, para a sociedade. Então, se cada um olhar com mais carinho aquilo que é seu papel primordial, acredito que essas divergências, né, de jogo, de responsabilidade, tendem a diminuir e o menor ser mais bem atendido. O ECA, ele costuma ser muito criticado, né, por uma parte da sociedade, dizendo que ele, na verdade, ele criou barreiras que dificultam a educação, que o pai não pode mais dar a palmada no menino, a professora não pode mais dar aquele puxão de orelha. A senhora, como é que a senhora enxerga o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? A nossa lei de proteção das crianças e dos adolescentes, ela é internacionalmente elogiada. Elogiada porque ela parte do pressuposto de que múltiplos agentes, família, Estado, sociedade, se unam para conferir àquele menor informação um conjunto de direitos em múltiplas áreas que façam dele um indivíduo bem atendido que vai se tornar um adulto
mais completo. Infelizmente, o país prometeu muita coisa na lei e entregou pouco. Então, o que nós temos que mais incomoda geralmente os críticos da lei são casos em que esses menores começam a devolver a violência que eles sofreram. É muito raro você ver um menor infrator que cometa fatos graves, que tenha vindo de uma casa estruturada, que frequente uma boa escola, que não esteja envolvido na convivência com adultos e outros adolescentes desviados para a criminalidade. Então, esse menor ele foi privado de vários direitos, vários, e está devolvendo a violência que sofreu. Então, se nós perdemos a perspectiva de que nós todos devemos nos unir para que ele sim seja responsabilizado, mas que também tenha oportunidade nessa responsabilização de progredir como ser humano, nós vamos descambar para a barbárie. O que a senhora pensa sobre a redução da maioridade penal? Sou contra, justamente porque a ciência e a prática forense nos trazem notícia de que um indivíduo menor de 18 anos ainda é mais imaturo, ele é inexperiente, é mais impulsivo. Então, ele não funciona nas suas decisões e ações da mesma forma que um adulto, embora ambos saibam que determinado comportamento seja proibido. Se você simplesmente reduz a maioridade penal, a criminalidade vai começar a recrutar os seus agentes aos 15, aos 14, aos 13, cada vez mais jovens. Entendi. Não é um contrassenso deixar que esse menor, que a gente entende que ele não deve ser de fato responsabilizado antes dos 18 anos, ele votar e eleger um presidente a partir dos 16? Aos 16 anos ele vota, mas ele não pode ser votado. Então, o próprio direito confere a ele responsabilidades proporcionais àquilo que ele tem capacidade de fazer bem. Você não tem nenhum eleito com menos de 18 anos. Da mesma forma, na área do direito civil, um rapaz ou uma moça de 16 anos pratica vários atos com assistência, mas a plenitude da sua capacidade negocial vem aos 18 anos. O direito penal e o direito de proteção da infância e juventude não descambam disso. É o entendimento de que aquele é um indivíduo em formação. O que a gente pode entender como característica ou para designar de fato uma criança em risco social, em situação de risco social? Primeiro, ela geralmente apresenta um comportamento que os próximos a ela vão reparar. Ou ela é muito retraída, ou então ela é extremamente expansiva em termos de comportamentos que se digam proibidos. Na escola não costuma ter um desenvolvimento compatível com a média dos colegas. Dependendo da idade, ela pode apresentar comportamentos de cunho sexual incompatíveis com a média esperada para a idade. São situações em que você observa que aquele menor está com algum problema, talvez não detectado em caráter imediato. E isso são sinais para que as autoridades, as pessoas que convivem com ela, tomem providências. Isso. E inclusive os pais podem buscar ajuda, né? Com certeza. E busca ajuda onde? Primeiro, o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, eleito a cada 4 anos e meio para a comunidade, e que é um grande auxiliar, tanto do poder público como das famílias, em termos de buscar medidas que amparem aquele menor. Temos o Conselho Tutelar, a própria escola, tem instâncias internas de orientação, auxílio ao menor e também aos familiares, né, para compreenderem a situação daquela criança ou daquele adolescente. Temos órgãos como o CRAS, o CREAS, o CAPS, que vão ajudar no fortalecimento dos vínculos familiares, se o menor tiver algum problema de natureza psíquica, envolvimento com drogas, esses órgãos também podem auxiliar. Se o menor for vítima de algum crime, nós temos a delegacia também, que pode ser reportada a ocorrência do crime para que as investigações aconteçam. Ministério Público e Poder Judiciário também dando sua contribuição, cumprindo seus papéis. Bacana. Doutora, nós precisávamos de outro bloco, mais 2 blocos, para a gente conversar tudo que a gente precisava. Eu queria falar sobre a questão da adoção, infelizmente nosso tempo está estourado. Mas a senhora tem aí um minuto
para suas considerações finais, a senhora vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da Supercanal TV, TV Sistec, UNEC TV e para os nossos internautas. Bom, eu agradeço muito o convite, foi uma oportunidade que me trouxe espaço para falar de alguns temas do meu trabalho, mas que eu acredito que sejam importantes para toda a sociedade. Me dirijo à mulher vítima de violência, já existem inúmeros instrumentos legais e instituições que podem ajudá-la a sair dessa situação. Não sofra em silêncio. Em relação à população no geral, que cuide melhor das nossas crianças e dos nossos adolescentes, são nossos bens preciosos para o desenvolvimento do nosso país e também para o desenvolvimento do nosso sentimento de irmandade. Somos todos irmãos passando por essa vida. Eu espero que todos tenham dias melhores, né, construindo agora com mais amor e generosidade os nossos passos e atitudes. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Foi muito bom recebê-la aqui. O Começo de Conversa vai ficando por aqui. Obrigado à juíza doutora Beatriz Rezende pela excelente participação. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.